O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, aos poucos vai conquistando a todos e mudando opiniões. Mas há uma informação que passou meio despercebida e que merece investigação. No início de novembro, Lula passou um final de semana em Araxá, uma casa que pertence ao fundo de pensão da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, do Grupo Moreira Salles e da multinacional Molicor, que exporta 95% do nióbio que retira de Minas Gerais. Um detalhe, por meio de uma ONG, a empresa financiou projetos do Instituto Cidadania, que é presidido por Lula. Segundo o advogado Antônio Ribas, que está ao meu lado aqui no Conexão Brasil, a informação revela a ligação de um político de esquerda, que seria de esquerda, né, e uma multinacional. O resultado seria um grande prejuízo aos cofres brasileiros. Toda essa história você vai entender agora nesta edição. Bem-vindo ao Conexão Brasil. Surpresa! O mundo consome 37 mil toneladas de nióbio retiradas do Brasil. Para quem não sabe, o minério é matéria-prima para a fabricação de ogivas nucleares. Prejuízo: o Brasil deixaria de faturar quase 15 bilhões de dólares em exportações por causa da venda irregular do nióbio. Este é o Conexão Brasil. Como eu dizia, há uma ligação entre uma multinacional e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que seria uma ligação que seria negativa para o próprio presidente, que iria contra todo o passado de esquerda do presidente e também do PT, e também seria negativa para o Brasil no tocante às exportações, que várias pessoas já disseram que é a grande porta, a grande salvação do Brasil, são as exportações. Mas quem vai explicar direitinho esse assunto para a gente é o advogado Antônio Ribas, que está aqui pela primeira vez no Conexão Brasil ao meu lado. Boa noite, doutor Ribas. Boa noite, como vai a senhora? Muito bem, obrigada, é um prazer recebê-lo. Eu gostaria que o senhor explicasse exatamente como se dá essa ligação que teria entre o Grupo Moreira Salles, a multinacional Molicor e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Certo. Infelizmente, essa não é uma ligação nova. Não só o presidente eleito, mas vários presidentes têm entrado em contato com essa multinacional desde 1974, quando o nióbio passou a ser mais utilizado mundialmente. E como é que isso poderia ser negativo tanto para o Lula, quando a gente enfoca o passado dele de esquerda, e como isso é prejudicial também ao Brasil e ao superávit comercial? Bom, esta empresa, apesar de ter filiais no mundo inteiro, a CBMN, e ser a única exportadora do minério nióbio para o mundo, ela apresenta exportações de apenas 240 milhões de dólares. Isso aí significa talvez 1% do que ela na realidade exporta. Então o que está acontecendo? Está havendo subfaturamento das exportações. Ou seja, o Brasil deixa de lucrar na sua economia de 14 a 20 bilhões de dólares por ano. Seria suficiente para a Fome Zero, para todos esses projetos sociais da esquerda, da direita, do centro. Enfim, é dinheiro suficiente para fazer com que o Brasil assuma o seu lugar no concerto das nações. Viu, claro, doutor? Claro. Porque é uma história, né, interessante né? Triste. E triste. Quer dizer que isso acontece há muitos anos, assim, de 14 a 20 bilhões de dólares por ano que o Brasil deixa de contar na balança comercial. Exatamente. Então o Brasil, na realidade, não precisaria nem ter dívida externa, nem interna. Um país, é como se nós fôssemos a Arábia Saudita do nióbio. Só que com uma diferença. Só nós temos nióbio. O Brasil, se nós considerarmos as reservas... Tem outro país do mundo que tem nióbio? Eu vou te explicar. O Brasil, se nós considerarmos as reservas da Amazônia, ele detém 98% do nióbio mundial. O Canadá tem 1,5%, e a Nigéria e o Zaire tem mais 0,5%, uma coisa assim. Mas as minas de Araxá e de Catalão e Goiás, que é onde se explora o nióbio atualmente, a de Araxá maior, praticamente exporta 90% de todo o consumo mundial de nióbio. O minério é encontrado a céu aberto. Basta fazer a catação, o transporte e a transformação.
Para a senhora ter uma ideia, apenas 300 pessoas trabalham no complexo de Araxá, da CBMM. De tão fácil que é a exploração do nióbio nessa mina. É um novelo tão grande que a gente tem que ir puxando, né, o fiozinho. Quer dizer, isso acontece há quantos anos, hein, doutor? Nós temos notícia de que isso ocorre desde 74, em volumes superiores ao que acontece agora. Em 97 houve uma denúncia para as Forças Armadas que tomaram providências e bloquearam o contrabando, que era contrabandeado, com o lastro de navio. Então, em 97 houve um bloqueio do contrabando, mas o subfaturamento continua, tanto nas quantidades como nos valores. Agora, por que isso não veio à tona ainda, hein, doutor? Porque tanto tempo acontece, é um prejuízo tão grande para o Brasil. É que isso é uma conspiração mundial. Para a senhora ter uma ideia, engenheiros não sabem para que serve o nióbio. Já falei com vários engenheiros, não tem notícia. Eu mesmo, há uns 7, 8 anos, que tenho conhecimento das aplicações do nióbio. Bom, o nióbio, que eu saiba, eu acho que não é só para isso, mas acho que é a matéria-prima para se fazer ogivas nucleares, é isso? Sem dúvida, porque ele é um minério refratário. Então a ogiva tem que ser de um minério que não derreta quando ele penetra a atmosfera. A ogiva tem que ser de nióbio puro revestido de terras raras. Então, o principal uso do nióbio seriam realmente as ogivas nucleares? Não digo que seja o principal. Não existiria a indústria aeroespacial sem nióbio. Ah, certo. Tá certo. Isso só para ter uma ideia. Aquela singela gilete azul, com fio azulado, ela tinha um banho de nióbio para possibilitar o uso mais prolongado. Que interessante. Agora, que países principalmente usam o nióbio? O mundo inteiro. Todo país que tem indústria aeroespacial utiliza. O primeiro mundo principalmente. Nós, por exemplo, os motores de aviões supersônicos, eles têm componentes de nióbio, com titânio, com zircônio. São ligas refratárias que prolongam a vida útil dos motores e permitem o funcionamento desses motores a altíssimas rotações. Então quer dizer que o Brasil estaria sendo roubado pelas informações do senhor. Perfeito. E os próprios brasileiros estariam ajudando nesse roubo. A conivência criminosa de políticos e de pessoas envolvidas no processo. Então quer dizer que o presidente Lula já estaria sabendo disso há muito tempo, já que ficou hospedado na casa da multinacional da companhia. Olha, ou ele sabe disso, ou então é de singela inocência, o que não é recomendável para o cargo que ele vai vir a ocupar. Doutor, e como é que a gente poderia fazer, como é que o país, as autoridades, o que elas poderiam fazer para conseguir acertar toda essa confusão, hein? É um choque muito grande, tão grande que as pessoas chegam a não acreditar, que é um prejuízo astronômico. Né? Milhões de pessoas sofrem por causa dessa omissão. Eu acredito que o ponto principal seria o governo encampar as exportações e remunerar as empresas pelo que elas vendem atualmente, que elas declaram cobrar pelo nióbio atualmente. Elas não teriam prejuízo, porque elas aí teria que ser uma coisa também do passado daqui para frente. Vamos imaginar que o passado não pudesse ser remediado. Vamos imaginar daqui para frente. A solução seria o governo encampar a exportação de nióbio e remunerar as empresas, que é a CBMM, né? E a mineração de Catalão, em Goiás, que é da Anglo American, que é uma empresa sul-africana de controle britânico. Bom, imagina o número de empregos também que estariam aí sendo prejudicados, prejudicados, claro, que também é uma outra proposta do presidente, né? Não é só acabar com a fome, mas obviamente é dar emprego para essas pessoas todas. Olha, para o presidente solucionar o problema do Brasil instantaneamente, bastaria ele acabar com o subfaturamento da exportação de nióbio. Só isso. É o suficiente. Nossa, mas é engraçado que nunca ninguém falou isso, né, doutor? Que o senhor veio, ele está estudando isso há tempos, eu imagino. Isso aí é uma conspiração, né? E as conspirações, elas conseguem dominar a mídia, dominar as pessoas que têm entendimento desses problemas.